Bom dia, Sarquis, bom dia a todos. Eu gostaria de deixar uma contribuição também, um comentário, né, ainda no tocante a esse tema de LGPD, e humildemente contribuir um pouco com o fórum de discussões aqui, né. Primeiramente, tentando trazer um pouco mais de definições sobre dados, né. Essa lei é uma lei de dados realmente pessoais, né, então, mas a gente tem algumas categorias, até complementando um pouco do que o Sarquis falou, respeitosamente gostaria de completar, né? A gente tem algumas categorias de dados, né, que estão bem especificadas na lei e outras não, mas basicamente a gente pode falar, como o Sarquis disse, de dados sensíveis, que são referentes não ao sexo, porque o sexo pode ser uma informação tida como cadastral, tá? Principalmente nesse mundo de tratamento de dados. Sexo é masculino, feminino ou indefinido, isso falando nos termos cadastrais, tá? De tratamento de dados. Mas a gente tem os dados sensíveis, que são alguns dos que o Sarquis falou, que são referentes a credo, filiação política, sindical, opção sexual, né? A gente também tem dados de saúde, né, que são incluídos em dados sensíveis, dados de menores de idade, que também podem ser classificados como sensíveis, né, crianças e adolescentes, e esses dados todos, eles têm uma camada, mais uma camada de proteção, e precisam realmente do consentimento dos responsáveis, nos casos de menores de idade, e do consentimento do próprio titular dos dados para a utilização. Então, eles obrigatoriamente, além de precisarem de uma camada maior de proteção, necessitam da autorização para a sua utilização. Os demais dados, a gente pode classificar como confidenciais, que aí são dados de movimentação bancária, etc. Esses dados não podem ser usados, na verdade, eles estão totalmente protegidos. É claro que um banco precisa fazer uso disso, mas não pode fazer uso diverso do especificado. Agora, os outros dados que a gente pode classificar, talvez como cadastrais, tá? Dados pessoais cadastrais são dados de CPF, nome, endereço, telefone, data de nascimento, etc., eles têm também a necessidade dentro, mas o consentimento é somente uma das 10 bases legais para a utilização desses dados. Então, a gente tem outras 9 possibilidades de utilização desses dados pessoais para diversas campanhas, como marketing, como recuperação de crédito, políticas públicas, etc. A lei, ela traz, né, 10 bases legais para a utilização desses dados, tá? E isso está mais especificado no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas é legal frisar que o consentimento é o que muito se fala de consentimento, mas ele somente é uma das 10 bases legais e provavelmente vai ser uma das menos utilizadas, principalmente no mercado de marketing, de telemarketing, e em processos de uso de dados para relacionamento com o cliente, tá? Porque é inviável você ter a autorização de todos os seus clientes, e uma vez também que o Sarquis colocou, que é muito pertinente, que é a necessidade da utilização para aquele determinado fim do qual o titular dos dados lhe deu autorização. Ou seja, se você tem autorização para usar para uma determinada ação ou campanha, finda esta ação ou campanha, se findou também a autorização, o consentimento. Então, por isso, as empresas devem se pautar em várias das outras bases legais para a utilização dos dados pessoais, tá? Gostaria de deixar também um capítulo sobre o temor do telemarketing ativo, acabar, etc. e tal. Eu, particularmente, não vejo isso de forma alguma.
O que eu acho que vai acabar é o seguinte: a gente tem um movimento de aquisição de dados de muitos e muitos anos dos call centers, né, dos contact centers. Eles compravam ou compram muitos dados para determinadas operações e projetos, e o que a gente vivencia muito é uma reutilização desses dados para operações diversas, tá? Como, por exemplo, o Contact Center X comprou os dados para fazer uma operação do Banco Santander, tá? Hipoteticamente falando, pessoal. E aí, findo esse projeto, ele fecha um contrato também com a NET e ele vai usar esses mesmos dados para vender acesso, enfim, assinaturas de TV a cabo. Isso não pode. Isso, na verdade, nunca pôde, mas agora muito menos vai poder ser feito isso. Porque realmente tem o princípio da manutenção desses dados de acordo com a necessidade. Então, o Contact Center comprou esses dados para fazer a operação, hipoteticamente, do Santander, ele tem que descartar os dados ao fim dessa operação. E se ele for fazer uma operação de venda de assinatura para a NET, por exemplo, ele tem que adquirir novos dados. Então, o que vai acabar, no meu entendimento, é a reutilização indevida desses dados. Mas, em hipótese alguma, eu vejo como o fim da compra de dados para campanhas de prospecção, tá? Até porque no artigo 2º dessa lei, o legislador mostra que ele não vem para acabar com os dados, e sim permitir um acesso mais regulado, né? E também fomentar as relações mercantis, enfim, as relações de consumo, a livre concorrência, a livre iniciativa. Isso tudo está ligado também às empresas fazerem negócios. E é mais um ponto também que o Sarkis falou, que é sem volta, que é o uso cada vez maior e mais contínuo dos dados, né? Então eu não vejo que o telemarketing vai acabar, e as empresas de cobrança menos ainda devem ter temor, porque elas estão pautadas em uma outra base legal, que é proteção ao crédito. Então as empresas de recuperação de crédito nunca devem precisar do consentimento dos titulares dos dados para cobrar uma dívida, né? Elas têm outras bases legais, e principalmente a proteção de crédito, mas eu poderia citar proteção de crédito, cumprimento de contrato, e por aí vai. Então eu acho que isso também não deve vir a acontecer, tá? Eu acho que é isso a minha contribuição sobre esse assunto de proteção de dados, e voltarei a poder dar novas contribuições se eu ver que eu tenho condições disso, né? Mas eu acho que esse tema realmente ele é muito extenso. E falando um pouquinho também, para terminar, do tempo da lei, né, da vacatio legis, realmente existe um projeto de lei que pretende alterar a vacatio legis para agosto de 2022. Apesar de que muitas pessoas têm essa opinião contrária de que isso vai enfraquecer a lei, eu deixo aqui a minha opinião de que isso não vai enfraquecer a lei. Pelo contrário, ele vai tornar muito mais tangível o cumprimento dessa lei. Porque existem pesquisas, tá? E uma delas, se não me engano, foi feita até pelo Serasa Experian em 2019, que ele fala que 75% dos consumidores desconhecem ou conhecem muito pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela fala também que 85% das empresas, isso já meados para o final de 2019, tá? Muito pouco tempo atrás. 85% das empresas não estão prontas para atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ainda outros números interessantes. 72% das companhias com mais de 100 funcionários ainda pretendem contratar uma empresa ou uma pessoa especializada para cuidar desse assunto, né? E 73% das empresas esperam um impacto muito significativo, principalmente um impacto econômico, nas suas infraestruturas de TI, etc. Isso sem falar do cenário das pequenas empresas, que são quase que 98% da base de empresas que a gente tem no nosso mercado. Essas empresas não têm dinheiro para fazer isso. Então elas tendem a não estar prontas em agosto agora de 2020. Então, a minha posição é que isso não vai enfraquecer, e sim tornar possível a adequação das empresas, senão não vai dar tempo. Na própria Europa, mais de um ano depois da GDPR entrar em vigor, acredito que com um ano